Muito será dito aqui sobre o seu imenso legado no mundo dos amantes dos livros, de como ela abriu muitas frentes de qualidade, das amizades que ela cultivou com escritores e editores queridos, entre os quais o meu pai, de quem ela foi primeira editora. Da minha fresta mais de cotidiano, eu diria que conversar com a Heloísa era um grande luxo, um grande privilégio. Era uma segurança e um prazer a bolha que se formava quando a gente sentava para conversar com a Heloísa. Penso que ela dominava a arte de conversar como ninguém, e também a arte de amizade. De senhora, ela não tinha absolutamente nada. Ela era bastante boêmia, gostava de fartura. Eu a apresentei para todos os meus amigos. Os valores humanistas dela eram tão aconchegantes como o sofá de sua sala. Ela concedia direitos a tudo que houvesse de mais solidário em você, de mais libertário, de mais ousado, de mais insubordinado. A Heloísa nunca perdeu os ideais de sua juventude, militante e engajada, comprometida com o Brasil. Tinha feridas abertas de situações por ela vividas com seus amigos durante a ditadura militar. Assistir ao Jornal Nacional com ela, às vezes tomando uma única dose de uísque, era um ato de vigília, assim como participar das manifestações na vizinha Avenida Paulista. Ela era profundamente indignada com a fome e tinha desprezo pelos ricos, pela classe demasiadamente abastecida num país violentamente desigual. Ela era também a pessoa mais inclusiva e generosa que eu conheci. Por isso, não me surpreendeu, mas muito me comoveu, quando soube que o morador de rua mais conhecido do nosso bairro, o corintiano, notório por seus gritos diários, "Vai, Corinthians!", que ecoam nos apartamentos do nosso prédio, que dormia na calçada em frente à padaria, esteve no seu velório. Mais de uma vez eu a vi oferecer de lavar roupas dele, do corintiano, na casa dela, ou de trazer jantar. Heloísa era fã de qualquer iniciativa de solidariedade. Fico, assim, então, com uma sensação de grande responsabilidade de ter tido esse privilégio de tê-la perto, de tê-la como referência. E será até um trabalho enorme para mim, na minha vida, tentar homenageá-la. Porta aberta, Heloísa Yane. Na minha profissão, eu sou obrigado a lidar com a questão da autoria, os egos dos autores, no cinema, que é a minha área. Vocês todos sabem que quem assina o filme, às vezes, não fez por merecer. Há toda uma tropa atrás, muito hierarquizada, aliás, de gente que sem os quais absolutamente não seria possível ter chegado naquele resultado. No entanto, o nome que fica, acima do título é de um, ou de poucos. Eu estou falando isso, para perguntar por quê, porque Heloísa trabalhava numa área semelhante, onde o nome dela não estava acima do título, estava sempre abaixo do título. E o trabalho dela, quem teve a oportunidade de acompanhar, era precioso. Ela disse que se você mexer numa vírgula de um autor, você pode comprar uma briga fenomenal. E ela não só cortava vírgulas, como aparava advérbios, como sugeria melhoria de ritmo. Enfim, ela se colocava a favor do livro, às vezes contra o autor. E a gente sabe que isso é muito necessário, não apenas na literatura. Às vezes é preciso defender a obra do seu autor. E fazia isso com um desprendimento incrível, sem vaidade. Aliás, se havia uma coisa que ela desconhecia, era a vaidade. E essa perspectiva de um trabalho de bastidor absolutamente estruturante me lembra o papel de um doutor em medicina literária. Basicamente é o que ela era, junto com outros colegas formidáveis que existem, nós sabemos, conhecemos vários. E ela também era tradutora. O tradutor
na minha avaliação, é o primeiro crítico. Antes de mais nada, ele é um crítico, né? Ele tem que fazer a crítica da obra. E depois ele vai trair ou não trair, sempre a favor do texto, a favor do melhor resultado do texto. Também todos sabemos muito bem. E a Heloísa era uma excelente tradutora, né? Uma grande tradutora. Tradutora que, às vezes, modificava para reforçar e para, né, claro, né, ser mais fiel ao original do que se fosse uma simples leitura, uma simples adaptação. Ela era sensível, afetuosa, de uma inteligência aguda. Seu trabalho sempre cuidadoso, criterioso, exigente, respeitado como editora e como tradutora, fez uma enorme diferença. Tive o privilégio de construir com ela uma amizade ao longo de décadas. Lembro-me da primeira vez que a encontrei no apartamento de amigos em Brasília e da conversa longa que tivemos. Mais tarde, em meados dos anos 80, um dos meus livros da Brasiliense, Era uma Vez uma Constituinte, foi editado por ela. Sempre generosa, nunca deixou de me enviar uma palavrinha sobre meus romances, de assistir a seus lançamentos quando de minhas curtas passagens por São Paulo, recebendo-me às vezes para um jantar com amigos dedicados à literatura. Ainda em fins de março, trocava e-mails com ela. Em janeiro, ela me dizia escrever de uma São Paulo muito chuvosa, muito úmida, muito tristonha, e penar com a tradução de um bom romance que exigia esforço especial por ser cheio de gíria e palavrão, tudo em mexicanês, parágrafos de 3 páginas. Sua partida criou um vazio e me deixou chocado e muito triste. O meu convívio com ela se iniciou como um convívio familiar. Mas, ultimamente, para além desse tipo de convívio, se estabeleceu um outro, que está atrelado à edição de um meu último livro de poemas, que se chama Sujando o Ninho, que acabou de sair da editora. E eu pedi para ela que fosse editora do livro. Então, durante uns 3 meses, ela vinha até a minha casa, sentava ao meu lado, né? Tínhamos os dois, cada um boneco do livro, né? E, de uma maneira muito paciente, ela ia corrigindo os meus poemas, melhorando os meus poemas. Teve um certo momento que eu me lembrei, uma espécie de lenda, não sei o quanto é verdadeira, enfim, está nos documentos literários, da relação do Ezra Pound com o T.S. Eliot. Não estou me comparando a esses poetas, mas é conhecido que o Ezra Pound viu no Eliot uma espécie de descoberta de grande poeta promissor, e chegou um momento em que ele pedia para o Eliot enviar para ele os poemas, e ele fazia várias anotações. A parte da anedota é que um dia era o Wasteland que o Eliot estava escrevendo, e teve um momento em que, isso é a anedota, que o Eliot teria deixado sobre a mesa o poema e saiu. Quando ele voltou, encontrou todo anotado e melhorado pelo Ezra Pound. Então, foi isso que aconteceu comigo, né? E, como se disse aqui, o Calil lembrou, é uma relação que pode ser de provocação, né? Então, ela dizia: Luiz, você escreve este. Não, você tem que escrever esse. E aí já trocamos todos os estes por esses, né? Depois ela dizia: você coloca vírgula demais, né?
E depois, umas vezes, ela dizia, você não acha que essa palavra traduz melhor o que você quer comunicar? E assim foi durante 3 meses, até que saiu o livro. E, não sei, uns 10, 15 dias antes da morte dela, nos reunimos em casa para comemorar a publicação do livro. Ela e o Sérgio Sister, que fez a capa, né? E ela estava bem, estava feliz, estava contente, né? Sentou ao meu lado como coautora. Eu conheço a Heloísa há mais de 50 anos, trabalhamos juntos na Editora Abril e convivemos em diversos lugares desse mundo, em Brasília, em Paraty, fugido da polícia, em Paris, no exílio da Heloísa, e sempre tive dela uma grande amiga e uma pessoa extraordinariamente macia e, ao mesmo tempo, muito resistente. Ela sabia exatamente o que queria fazer. E se eu pude entender diversas vezes, o que ela realmente queria fazer era poesia. E ela fazia poesia simplesmente existindo. Ela era uma pessoa extraordinária em todos os sentidos, mas especialmente devido ao enorme talento literário que ela tinha. Ela mexia 2 ou 3 palavrinhas numa sentença, e uma sentença que antes era praticamente inerte passava a ter vida. Ela transmitia a vida. Elô foi uma mulher do meu lado esquerdo, isto é, uma amiga do coração. Eu a vejo sempre sorrindo ao abrir a porta para mim, enquanto controlava o gato, que tentava escapar, ou caminhando em minha direção, como aconteceu na primeira vez que a encontrei, na antiga Editora Brasiliense, em 1991, quando ela editava um livro meu. Nunca mais nos afastamos ou deixamos de nos comunicar. Para mim, ela foi uma amiga e uma editora perfeita. Ao reler uma obra, e não somente minha, bom, não sei se preciso exatamente como eu vi vocês, mas a experiência que eu tenho dela. Ao reler uma obra, e não somente minha, telefonava diante de qualquer dúvida pessoal ou engano do autor, não se sentindo à vontade para alterar o texto que tinha diante de si. Isso se chama consciência profissional. Atitude ética que fala também de seu respeito pelo outro, seu comprometimento em todos os campos em que atuou. Paulo Henriques Brito citou em seu depoimento que, no final dos anos 70, num concurso organizado por ele na PUC Rio, ela ganhou o primeiro lugar. Tratava-se da tradução de um poema de T.S. Eliot. Na época, Elô cursava filosofia na mesma universidade. A partir de então, ficaram muito amigos. Este é o resultado de habitar sempre o nosso lado de dentro, o nosso lado esquerdo. Para resumir, a Elô conseguia resolver a difícil conjunção de suavidade e resistência. Foi a pessoa mais suave que conheci. Mas resistiu também, em qualquer campo, quando necessário, inclusive na política dos anos da ditadura, o que a obrigou, ainda universitária, a sair do país. Walter Porto lembra uma declaração da Elô, de que gostava do desafio de decifrar palavras e códigos. E isso nos conduz aos poemas que deixou inéditos. Hoje, quando todos querem publicar, e quanto mais melhor, tal atitude também é raríssima. Pode ser que ela esperasse alcançar um tempo mais calmo, quando estivesse menos envolvida no trabalho exaustivo de tradutora, muitíssimo mal paga, não sei se é apenas no Brasil. Obrigada, Elô, pela solidariedade, pelo afeto e exemplo de integridade
que nos deixou. Eu escrevi um pequeno texto no dia que a Elo faleceu, no qual relatava a ocasião em que eu a conheci, convidado pelo Caio Graco aí a sua sala, a sala dele, e quando ele estava recebendo uma amiga que tinha vindo de Brasília. Naquela ocasião nós combinamos uma edição de poemas sensuais do Paul Verlaine. E a Luísa era realmente uma moça, uma mulher muito bonita, e de alguma forma eu liguei a figura dela ao trabalho que ela vinha fazer. De alguma forma isso significa ter enxergado nela o trabalho da verdadeira tradutora e da verdadeira editora, que na verdade se transfiguram nos autores que traduzem ou nos autores que editam. De alguma forma, eu acho que editar é ser o autor mais do que ele próprio. Se dedicar tanto a um texto, se imaginando o autor sem sê-lo. Acredito que a Heloísa foi um exemplo disso, porque essa transmutação, essa transfiguração, não sei como chamar, exige um exercício de modéstia e de humildade muito grandes, e não resta dúvida menor nessa terra de que a Heloísa era um exemplo de humildade e de profissionalismo. Mais para frente ela virá trabalhar na Brasiliense. Não existia edição de texto no momento que eu entrei lá. Havia só preparadores, ou antigamente chamados de revisores de texto, e eu comecei a fazer um pouco a edição, que depois passou para um triunvirato, ou para um matriarcado, que seria composto pela Heloísa, a Maria Emília Bender e a Marta Garcia, aqui presentes, que formaram um trio da melhor edição de texto que o Brasil já havia conhecido, e estabeleceram o padrão que eu imagino que a Companhia das Letras tenha alcançado, inédito, graças a elas. Eu falo também que a Heloísa tinha uma coisa muito especial e que ela não me deixaria escrever, que seria a rima da doçura com literatura. É que realmente a Heloísa era a doçura em pessoa. E no mundo editorial nós somos sugados às vezes por conflitos, apesar de que a profissão, em princípio, requer ausência de conflito, requer entrega, requer dedicação e identificação com os autores. Mas surgem conflitos, surgem dificuldades. E era incrível como a Heloísa trafegava nessas dificuldades com enorme leveza e com uma personalidade muito especial. Eu presenciei a Elo trabalhar em livros como Cidade de Deus por mais de um ano, até que aquele livro ficasse a obra que acabou ficando. E depois, na transformação para a edição de bolso, a partir de sugestões do Walter Salles Jr., uma edição
em que nós voltamos a ela, quer dizer, a Heloísa voltou à edição e cortou mais muito, até o ponto em que o autor deixou de se identificar com a sua representante e nós tivemos que parar os cortes. Mas a Heloísa foi capaz de criar autores também. Luiz Alfredo Garcia Rosa, um grande psicanalista e filósofo da psicanálise, se transformou num autor de policiais graças à edição da Heloísa. Sem a Heloísa não haveria o escritor de romances policiais, Luiz Alfredo Garcia Rosa. Então, eu queria dar esse depoimento, de lembrar do jeito que ela abria a porta para trazer uma má notícia ou uma dificuldade. Se alguém sabia abrir uma porta com uma má notícia, com doçura, essa pessoa era a Heloísa Yan. Ela vai deixar, já está deixando imensas saudades. Heloísa Yan não foi somente a editora dos 4 livros que eu lancei. Ela era uma amiga pessoal. Uma pessoa que me ajudava muito para resolver meus problemas particulares. Uma pessoa que me fez ver a literatura por uma ótica diferente. Uma pessoa que eu vou guardar para sempre. O que muitos aqui talvez não conheçam, a poeta Heloísa, a menina adolescente que escrevia poemas profundos e que publicou seu livro aos 20 anos, e que nós todos em Porto Alegre invejávamos a qualidade do que ela escrevia. Seu livro, Canto Breve dos Desamados, foi escolhido para inaugurar uma nova editora gaúcha, Movimento, a mesma que depois seria a primeira a publicar Moacir Scliar, Caio Fernando Abreu, João Gilberto Noll e muitos outros. Eu não tenho mais esse livro, porque eu emprestei há muito tempo para alguém, para uma pessoa pouco generosa, que não me devolveu o livro. Aliás, essa pessoa eu esqueci, não sei quem era. Mas eu guardei um recorte de jornal, acho que do Correio do Povo, de Porto Alegre, que na época publicou, no lançamento do livro, publicou um poema. O poema que eu mais admirava é um soneto, o Soneto de Olhos Fechados, que algum tempo depois serviu de epígrafe para a tese de mestrado do Flávio Aguiar sobre o Corpo Santo. É isso que eu vou ler agora, esse poema, de uma ainda menina, doce, discreta, mas que, como ela me disse, sofria de súbitos fogos no rabo. Ela me disse isso uma vez. Soneto de Olhos Fechados. Senhor, eu quero exaurir-me. Senhor, concede-me paz, que tudo que eu vejo firme, em nada esta mão o faz. E toda a tristeza antiga não muda com o combater. Minha mão, que me castiga, se extingue em me defender. Assisto em mim o que faço, me cansa o me estar a ver. Só de vê-lo eu o desfaço. E corrompo por fazer, em dar o presente passo. Senhor, canso-me de ser. Pois é, Heloísa, mas eu nunca vou me cansar de ti. Eu tive uma relação de amizade com a Heloísa que foi muito, muito importante para mim. Ela foi uma pessoa que me ajudou bastante no meu trabalho, né, como escritor e também como tradutor. Meu lado tradutor foi uma invenção dela, foi ela que me sugeriu que eu fizesse tradução, né, ela que me confiou o meu primeiro trabalho de tradução.
Na época eu tinha acabado de me mudar para a França, estava começando uma vida nova por lá, e ela me ajudou nisso, né? Além da questão do trabalho, também passando contatos que ela tinha por lá, etc. E como para minha trajetória de escritor também, ela foi decisiva, né? Foi super importante. Foi ela quem abriu as portas de uma editora importante como a Companhia das Letras, né? Na época eu tinha publicado um livro de contos só por uma pequena editora de Porto Alegre, e enviei à companhia, né, pelo correio, o manuscrito de um livro que eu tinha acabado de escrever. Esse livro caiu na mão da Elo, e ela me escreveu de volta um e-mail super gentil, e a partir daí a gente começou a trocar mensagens e conversar, né? Depois meu livro foi editado por ela lá na companhia, né? Saiu lá, logo depois saiu um outro, né? Isso tudo foi me ajudando a encontrar o meu espaço, assim, como escritor. E isso tudo, né, eu devo muito a Heloísa, né? Mas sei lá, tudo isso podia ser apenas uma relação profissional, né? Isso que eu estou falando aqui poderia ser só o reconhecimento a alguém que me ajudou, né, profissionalmente. Mas o mais importante, sem dúvida, foi o laço de amizade que se criou, né, entre a gente. Conheci a Heloísa no Colégio de Aplicação da Faculdade de Filosofia da URGS, onde ela entrou, se eu não estou enganada, em 1962. E a conheci no coral que o nosso querido, do Pedro, da Elo e meu e de muita gente, professor de literatura, Carlos Jorge Apio, que eu tenho certeza que gostaria de estar aqui, que foi um dos fundadores da editora Movimento, em 1967, e que seguramente incentivou muito a Heloísa a botar para fora os seus dons, os seus maravilhosos dons de poeta. Mas ele também era amante da música e, além de fazer os seus alunos fazerem coral falado, recitarem poemas, lerem muito, o que seguramente marcou profundamente a todos nós e deve ter sido um fator fundamental para ela prosseguir profissionalmente nessa área. A gente cantava uma música por escolha do nosso mestre, que entre os coralistas a gente chamava ele de Falu, e ele compôs umas canções para coral, 3 canções para Madeleine Ruffier, que era a regente do coral de câmara da Faculdade de Filosofia, aonde havia se formado várias pessoas, entre elas o nosso querido professor. E ele também cantava lá e cultivava esta. Bom, e a música que a gente cantava é de letra e melodia do Paulo Guedes. A moda da moça muda. Vou tentar. Vamos ver se sai. Não duvidem desta história. Juro por Deus, não foi ninguém que inventou. Eu mesma vi a moça muda, que de triste nem falou. Nasceu como todo mundo, não há
pequenina viu uma estrela, nunca mais pôde falar. Pobre da menina, não pôde senão sonhar. Coitados dos que tiverem só estrelas para amar. Moça muda, história triste, fantasia, ideia vã. Não queiram amar estrelas, pois na própria terra existe muita estrela da manhã. Eu quero ler um poema em homenagem a Heloísa Yan, minha amiga e editora. E o poema é Os Justos, do Borges. Um homem que cultiva seu jardim como queria Voltaire. O que agradece que na terra exista música. O que descobre com prazer uma etimologia. 2 empregados que em um café do sul jogam um silencioso xadrez. O ceramista que premedita uma cor e uma forma. O tipógrafo que compõe bem esta página, que talvez não lhe agrade. Uma mulher e um homem que leem os tercetos finais de certo canto. O que afaga um animal adormecido. O que justifica ou quer justificar um mal que lhe fizeram. O que agradece que na terra exista Stevenson. O que prefere que os outros estejam certos. Essas pessoas que se desconhecem estão salvando o mundo. Escolhi esse poema porque eu acho que a Elo, assim como esses personagens aqui do poema do Borges, com o senso de justiça dela sempre muito firme, e o amor dela pela literatura, era uma das pessoas justas que ajudavam a manter esse mundo de pé. Então é isso. Eu conheci a Elo, eu tive a sorte de conhecer a Elo em 2007, quando, a convite do Rodrigo Lacerda e do Sebastião Lacerda, a gente formou uma pequeníssima equipe para editar as obras completas do Machado de Assis. E, bom, o trabalho era editar o Machado de Assis, e era com a Elo, então acho que todo mundo aqui consegue imaginar o imenso prazer que foi fazer o processo todo durante mais de um ano. E, além dos nossos encontros ali, profissionais, em que a gente trocava as coisas, eu tinha uma parte que, para mim, era talvez a mais importante, que era de subir a Rua Pamplona, do lado da casa do Rodrigo, e ir andando com a Elo até a Avenida Paulista, e várias vezes entrar com ela nesse apartamento, que eu fico muitíssimo comovida de ver essa foto e de ver todos vocês falando com tanto carinho desse espaço, da casa da Elo, que era muito a Elo também. E lá ela me ensinou muitíssimo sobre o que é ser editora, o que é fazer escolhas editoriais, o que é essa responsabilidade de selecionar as palavras, e a responsabilidade não só com o autor, de quem ela é amiga, mas a gente falava bebendo uísque, de gramática, de poesia, de América Latina, de política, de gato, de filho, de namorado, e ela realmente dominava como ninguém a arte de conversar. No fim desse trabalho, um pouquinho antes da gente entregar as obras completas do Machado de Assis, eu fiquei grávida. E a Elo acolheu essa notícia como uma avó, que ela ainda não era, mas sempre foi louca para ser. E ela abraçou a minha gravidez, de me ligar e de querer saber de mim, de um jeito que, para mim, era um tanto inaudito. Assim, eu me senti muitíssimo acolhida por ela.
E quando o meu filho nasceu, ela foi das primeiras pessoas que chamaram ele de Chicão, que é o apelido que ele tem até hoje. E ela deu um presente desses que só quem sabe muito cuidar de bebê daria, um presente útil e lindo. E me deu várias dicas. E acompanhava com muito afeto cada vez que mandava uma mensagem para ela, falando que o Chico tinha falado uma palavra, ou que tinha falado um dito espirituoso, esse Witz infantil que ele tinha quando ele tinha 4 anos. E a Elô tinha essa alegria das crianças, de saber que as pessoas estavam... Ao contrário do Manuel Bandeira, de quem ela gostava muito, e que falava que a coisa mais triste do mundo é uma mulher grávida, a Elô achava uma coisa felicíssima, porque eu acho que ela tinha essa afirmação de vida, de esperança, de força e de potência. Mas o que eu queria muito falar assim é que, com todo esse afeto, antes do meu filho aprender a falar, eu me separei. O meu filho era muito pequenininho, ele tinha 7 meses, e eu fiquei completamente perdida profissionalmente e de todas as formas possíveis. E a Elô foi uma pessoa que me ligava e queria saber de mim, e eu estava péssima, porque licença maternidade de frila como vocês sabem, não existe, né? E a Elô me deu todos os trabalhos, me abraçou, revisou as minhas revisões, quando eu falava, eu acho que eu estou ficando maluca, eu não vou conseguir. E a Elô me ligava tarde da noite, a gente ficava falando até tarde, e ela tem um papel na minha vida de compreender muito profundamente o que é uma convivência generosa entre mulheres. Assim. Eu acho que tem uma lição do feminismo e de que a gente dá conta se a gente estiver junta, que nenhuma outra instância na minha vida eu tive como o que a Elô me ensinou. Enfim, então eu só queria agradecê-la infinitamente, além de toda a sabedoria, esse papel de a mulher que eu mais admirei, assim, que mais me ajudou numa hora que eu precisava muito. E, tentando ser generosa como ela era, eu vou deixar uma lição para quem tem criança, que a Elô me ensinou. O meu filho não dormia, eu sofria horrivelmente. E eu falava, Elô, como é que você fez seus filhos dormirem? Ela fala assim, o Antônio era péssimo de dormir. Eu falava, se você não for dormir agora, eu vou pegar a revista do Sebrap. Ainda não me conformei com a morte da querida Heloísa Ian, uma das pessoas mais adoráveis que já conheci. Eu ficava muito encantada com sua inteligência, sabedoria, delicadeza, simplicidade, generosidade. Nós nos conhecemos pessoalmente em um júri literário. E, desde então, passamos a cultivar o que eu chamaria de uma terna amizade. Tive o privilégio de estar com ela várias vezes em minhas idas a São Paulo. Conversávamos horas e horas seguidas sobre literatura, sobre coisas da vida. A última vez foi no início de junho, né, quando saímos para jantar. Mas digo, né, que mesmo antes de conhecer Heloísa pessoalmente, ela já fazia parte da minha vida com as suas traduções. Em especial com as traduções que fez dos livros de Borges, meu escritor de cabeceira. A Heloísa soube, como poucos, né, transitar entre línguas diversas, mas sempre atenta às modulações e peculiaridades de cada uma. Não à toa, ela disse um dia, em uma entrevista de jornal, o seguinte, eu vou ler. Cada língua tem o seu jeitão, na escolha das palavras, na forma de arrumá-las, no ritmo, no som. Há línguas mais sisudas, outras são coalhadas de adjetivos, umas são culturais, outras musicais, umas são faladas mais alto, outras com delicadeza. Ou seja, em 2 frases, ela deu uma verdadeira aula sobre os desafios da arte de traduzir.
E ela foi também uma grande leitora de todos os gêneros da literatura e com um apreço especial pela poesia. Ela conhecia tudo de poesia. Talvez porque a poesia sempre esteve dentro dela, sempre a definiu como pessoa. É de fato muito, muito triste a sua partida deste mundo. Heloísa vai fazer uma falta enorme. Aliás, já faz. Muita saudade, querida. Conheci Elô quando eu me mudei para São Paulo, aos 26 anos, e tive a sorte de ser acolhido por ela. Ela encarnava as duas coisas que mais me interessavam na época e continuam a formar a minha vida, que é a literatura e a amizade. Para ela, as duas eram, na verdade, uma só, inseparáveis. E não que ela prestigiasse uma em detrimento da outra, ou que confundisse amizade com literatura. Era bem mais complexo e sofisticado. Nela e para ela, amizade e literatura eram da mesma ordem, tinham a mesma integridade. Correndo o risco de soar cabotino, eu diria que o refinamento do gosto literário da Elô se aplicava também aos amigos, criando uma bela coincidência. Para ela, a edição e a tradução que ela abraçou profissionalmente eram um ato de amizade. Uma vez eu pedi a ela um poema para publicar na contracapa do folhetim, suplemento semanal que eu editava na Folha. E, para minha surpresa, em vez de enviar um dos seus próprios poemas, que não faltavam, ela me mandou uma sequência de versos de diferentes autores que ela amava e tinha traduzido, e que assim formavam um retrato dela pelos outros. Era uma bela definição tanto da tradução como da amizade. Numa das minhas crises de hipocondria juvenil, eu pedi a Elô que me acompanhasse num exame banal que eu tinha de fazer. E ela se prontificou na hora, sem julgar a qualidade real ou imaginária da minha doença. Para ela, tanto fazia, o que diz muito sobre a qualidade da amizade dela. Quando o enfermeiro veio colher o exame, ela logo o advertiu: cuidado com o meu amigo, não vai machucar o meu amigo. E o enfermeiro provavelmente não entendeu do que ela estava falando. Era um exame simples, corriqueiro, mas eu entendi e não esqueci. Aquilo talvez não fizesse nenhum sentido para ele, mas fazia para mim. Era como se fôssemos, ela e eu, duas crianças desamparadas, uma defendendo a outra. Entendi que com aquela frase ela me propunha um pacto, tanto no mundo imaginário da minha doença, como no mundo real. Literatura e amizade. Eu só lamento não ter podido cumprir o pacto, não ter estado ao lado dela e não ter podido dizer a mesma coisa quando ela mais precisou. Cuidado com a minha amiga, não vai machucar a minha amiga. A Heloísa nasceu no mesmo ano que a minha mãe. Eu me pergunto se ela enxergava no que eu escrevia alguém que poderia ser sua filha. Se sua generosidade com minhas personagens era um gesto maternal com essa geração que cresceu nos anos 80, meio perdidos, meio impotentes, confusos com uma liberdade que não trazia muita esperança. Nos primeiros originais que eu mandei a ela, na editora, ela, sempre muito atarefada, suas sugestões atentas vinham também um pouco apressadas, entre tantas coisas a resolver, uma dimensão que eu posso apenas supor pelo estresse e pela sobrecarga de trabalho no meio editorial. No começo do ano passado, conversamos sobre o último original que eu enviei a ela. Foi no jardim do seu prédio, por causa da pandemia. Ela já trabalhava em casa fazia alguns anos. Quando abriu o texto encadernado em espiral para ver seus comentários,
ela se deu conta que tinha anotado alguns lembretes pessoais sobre o plano de saúde, a conta de telefone, o aluguel. Na última página tinha uma receita, um bolinho frito de maçã e canela, com 2 colheres de mel por cima. Ela estava entusiasmada com a tradução de uma coletânea de poesia e perguntou se eu tinha jovens poetas para sugerir. Eu sugeri uma poeta de quem ela gostou demais. Demais foi a palavra dela. Foi então, eu já mais velha, que a impressão de mãe ou filha se diluiu. Tanto eu quanto ela, quanto a jovem poeta, nós somos todas meio impotentes e meio perdidas, como as pessoas são. Mas temos algo que nos segura, que são os nossos laços de literatura e amizade. Elô, você está sempre aqui. A gente se conheceu nos anos 2010, 2011. Quem nos apresentou foi o Armando Freitas Filho. E quero deixar aqui uma palavra também do Armando. O Armando não está muito bem, ele está hospitalizado. E ele não sabe ainda da notícia. E ele era muito amigo da Elô, tinha uma relação muito próxima. E sempre que ele me falava da Elô, era muito entusiasmado. E quando eu conheci a Elô, foi uma grande honra. E foi uma enorme honra ter sido editada por ela, quando ela estava já na COSAC. E foi como ganhar um bilhete na loteria. Assim, ser editada pela Elô, acho que uma das maiores honras que uma pessoa poderia ter. Depois disso, eu vim morar em São Paulo e a Elô foi muito receptiva e acolhedora. A gente jantou na casa dela, a Lívia está aqui, e foram pessoas fundamentais para a minha chegada em São Paulo, quando eu vim trabalhar na Companhia das Letras. E foi um prazer imenso ter trabalhado com a Elô nesses últimos anos. Ela foi uma das tradutoras desse livro, da Louise Gluck, e eu trouxe aqui 2 poemas da Gluck, traduzidos pela Elô, como forma de homenagem. Esse que eu vou ler foi um dos poemas que a Elô escolheu como um dos preferidos dela. Ela virou uma grande fã da Gluck, como eu. Chama Lago de Cratera. Houve uma guerra entre o bem e o mal. Decidimos que o corpo seria o bem. Isso fez da morte o mal. Isso virou a alma contra a morte completamente. Como um soldado na infantaria, querendo servir um grande guerreiro, a alma queria ficar do lado do corpo. Ela se voltou contra o escuro, contra as formas da morte que reconhecia. De onde vem a voz que diz: suponha que a guerra é o mal? Que diz: suponha que o corpo fez isso conosco, fez-nos temer o amor. É uma mansidão que Elô trazia, um sentimento que é isso. Eu acho que é um pouco... Não tem muito mistério nessas coisas, não é? É uma inteligência sensível, não é? Uma inteligência que não se esgota em si mesma e que é capaz de trazer, de mudar, de se enriquecer com as qualidades da sensibilidade. Não é? Isso é uma coisa que é uma verdade que fica, não é? E muito através dos amigos. Eu conheci a Elô na COSAC Naif, quando ela era editora junto com a Marta Garcia, e elas selecionaram meu livro para ser publicado. O meu primeiro livro foi publicado pela Elô e pela Marta na COSAC. Eu lembro muito bem da primeira reunião que a gente teve na COSAC, eu com a cabeça mil de escritor prestes a ser publicado por uma editora conceituada,
tremendo nas pernas por estar diante da Marta e da Elô, enfim. Mas eu lembro de muitas palavras da Marta e da Elô explicando o porquê que elas haviam escolhido o meu livro para ser publicado. E eu lembro especialmente de uma coisa que a Elô disse para mim, que eu achei muito divertido, mas muito sério ao mesmo tempo, que foi: Flávio, a sua escrita dá mania. E eu achei aquilo muito peculiar, muito diferente, também muito concreto, né? A sua escrita dá mania. Até hoje, quando eu escrevo, eu lembro do que a Elô disse, e eu tento imprimir um pouco na minha escrita dessa mania que ela falou nessa primeira reunião. O livro foi publicado e a Elô abriu esse palacete, do qual muita gente já falou aqui, seu apartamento na Paulista. E foi lá, na casa da Elô, foi no apartamento da Elô, que eu, pela primeira vez, peguei um livro de minha autoria na mão. E, para quem escreve, sabe da importância disso. A Elô abriu vinho, preparou uma recepção, a gente se divertiu a noite toda e fizemos uma grande celebração por esse livro. E logo depois desse livro, a Elô e a Marta resolveram publicar um outro livro meu de contos, e a Marta me contou que ela assinaria sozinha a coordenação editorial do livro, e eu disse: Nananina, eu quero você e a Elô. E, bom, coisa de escritor olho grande, fiquei mal acostumado, ou bem acostumado, e colou. A Elô também assinou o meu segundo livro, de forma que eu tenho o meu primeiro livro assinado por Elô e Marta, e meu segundo livro por Marta e Elô, que é um luxo, né, no mercado editorial. Depois a COSAC fechou e, por sorte, a Elô e a Marta me elegeram como um desses publicados amigos. E nós conseguimos, durante muitos anos, cultivar essa amizade que a gente criou como editoras e publicado. E sempre foi muito incrível cada momento com a Elô. Às vésperas da gente eleger quem a gente elegeu para o governo, a Elô estava muito triste, estava muito ansiosa. E eu, além desse motivo dessa tragédia que a gente estava anunciando, eu também estava saindo de uma depressão, aquela depressãozinha que não sai, que não cura, que não quer deixar a gente. E eu falei para a Elô: Elô, eu também estou ansioso, também estou muito triste, e eu não consigo trabalhar. E ela disse prontamente: eu também não consigo trabalhar, então você vem aqui para casa e a gente vai trabalhar junto. E, mais uma vez, ela abriu a porta da casa dela, e fui lá eu, e fiquei várias manhãs e várias tardes com a Elô, eu na poltroninha, aquela poltrona super aconchegante da sala dela, e ela no escritório, traduzindo. Enfim, foram manhãs e tardes especialíssimas. Vocês podem imaginar o quão especiais foram. E eu guardo muita saudade dessa época. E a Elô chegou ao desplante de me oferecer a chave da casa dela. Ela disse para mim que, bom, aqui agora é seu escritório, Flávio, e é injusto que num dia que eu saia você não possa entrar, então toma aqui a chave. Ela me deu a chave, e a chave tinha como chaveiro um chinelinho de couro, uma miniatura de chinelinho de couro, desses que a gente compra em feira de artesanato, em feira hippie, mas muito bonitinho, muito delicado. E eu gosto de pensar que esse chinelinho é um pouco como a amizade da Elô. Ele é aconchegante, ele é confortável, ele é genuíno e ele é extremamente concreto. O carinho da Elô, o amor da Elô, tinha essa característica. Ele era extremamente concreto. A última vez que eu falei com a Elô foi 4 dias antes dela partir, e
Eu tinha acabado de ganhar um prêmio e mandei as fotos do prêmio para ela, como eu sempre fazia em todos os momentos importantes da minha vida profissional e pessoal. E ela ficou muito feliz e a gente começou a conversar sobre as resenhas que ela vinha fazendo para o site da livraria Megafauna. E eu li as resenhas, devorei todas as resenhas, e aí estava um lado que eu não conhecia da Elo, que era o lado resenhista. São resenhas brilhantes. E eu disse isso para ela. Elo, você é uma baita resenhista. Eu devorei as resenhas e ainda comprei 2 livros. E eu vim a saber depois que ela enviou essa pequena mensagem para a Megafauna, feliz da vida que ela tinha ficado com o meu pequeno depoimento. E eu gosto de imaginar que, como naqueles dias que ela cuidou de mim, e eu acredito que eu cuidei de alguma forma dela também, como naqueles dias de alguma forma, nos últimos dias da Elo, eu consegui fazer ela, pelo menos por um momento, feliz. Isso é muito bom, porque era o que a Elo fazia com a gente. Ela se dedicava a deixar a gente feliz o tempo todo. E eu fui muito feliz em todos os momentos que eu estive com ela. Eu tenho muito amor pela Heloísa. Nós éramos muito amigas e carinhosas. Ela era tão carinhosa comigo. Ela preparou todos os meus livros na Companhia das Letras. E ela sabia todos os segredos da minha literatura e da literatura de todos os autores de quem ela preparava os textos. Era realmente uma coisa mágica e maravilhosa, feita com amor. E ela dizia umas coisas assim que eu vou sentir tanta falta do apoio que ela dava. Ela disse uma vez, por exemplo, assim: Ana, o leitor gosta de ler o seu texto porque você é uma pessoa de confiança, porque você é um escritor, porque ele confia em você como escritor. Eu nunca tinha ouvido isso, né? Ela dizia essas coisas assim. E escrevia maravilhosamente bem. Era uma pessoa imprescindível, uma pessoa tão querida, tão querida. Tu és divina e graciosa, estátua majestosa do amor por Deus esculturada e formada com ardor da alma da mais linda flor de mais ativo olor, e que da vida és preferida pelo beija-flor. Se Deus me fora tão clemente aqui neste ambiente de luz, formada numa tela deslumbrante e bela, teu coração junto ao meu lanceado, pregado e crucificado junto à rosa e à cruz do orfante peito teu. Tu és a forma ideal, estátua magistral, alma perenal do meu primeiro amor, sublime amor. Tu és de Deus a soberana flor. Tu és de Deus a criação, que em todo o coração sepultas um amor. O riso, a fé e a dor em sândalos olentes, cheios de sabor, e em vozes tão dolentes como um sonho em flor. És láctea estrela, és mãe da realeza, és tudo, enfim, que tens de belo em todo o resplendor da santa natureza. Eu achava que para sobreviver na vida profissional, qualquer uma, as pessoas, todas elas, tinham de ser falantes, extrovertidas e usar os cotovelos, sem dó. E eu não era nada disso. Em 1989, eu tinha 24 anos. Trabalhava na Brasiliense. Era assistente da assistente editorial. Depois fui assistente editorial. E a Elo veio ser a minha chefe. Aos 24 anos, quando a gente procura por nortes, a Elo me mostrou, pelo seu exemplo, que tudo bem não ser falante, não ser extrovertida, não usar os cotovelos, que ser suave no trabalho, nas relações, no mundo, era ótimo. Nunca me esqueci da lição nem da Elo, que carrega no coração desde essa época.
Heloísa Jam está aqui, nesta biblioteca. Toda vez que eu olhar para estes livros trazem a presença de Heloísa Jam. Esta mensagem é uma mensagem de gratidão de um leitor, de um escritor brasileiro, de alguém que aprendeu com esses livros, que tocou em cada palavra que aqui está, mas antes, Heloísa Jam já havia tocado nesta palavra por nós. Ela, Heloísa Jam, é eterna, porque esses livros aqui serão sempre contemporâneos meus e contemporâneos de alguém. Heloísa Jam é eterna, é uma obra eterna, é um livro permanentemente aberto. Na verdade, a história começa lá em 87, 88, quando eu peguei um roteiro que eu tinha feito para uma série, né, juvenil, assim, uma série eles faziam assim, um casal que se envolvia em aventuras e tal, uma coisa bem para moçada, né? E eu escrevi esse episódio, era um episódio fechado, e que não foi para o ar, a série gorou, não foi para o ar. Eu fiquei com aquilo na gaveta, né? Que é uma coisa que, aí, uns 4, 5 anos depois, eu resolvi transformar aquilo num livro. E aí fui levar para minha amiga Elô, que trabalhava na Brasiliense. Ela leu e gostou, falou, pô, legal, isso aqui, bacana, legal. E aí a gente bateu um papo, e ela me devolveu os originais, com muitas anotações, né? Eu voltei para casa e comecei a mexer, né, no texto, à luz dessas observações dela. E quando eu liguei para ela para entregar, né, para dizer que eu tinha mexido no texto, ela já não ligava, ela já não trabalhava mais na Brasiliense, ela tinha saído. E o texto voltou para a gaveta. Né? Voltou para a gaveta e fazer outras coisas, mil outras coisas. Em 2003, em 2003, eu peguei aquele texto de novo. E é o seguinte, desde 85, eu tinha publicado 2 livros, né? O segundo tinha saído em 85. Em 2003 já fazia 17 anos, né, que eu não publicava livro nenhum. Eu queria voltar ao livro. E aí eu peguei de novo aquele texto, né, que a Elô já conhecia, e fui à Companhia das Letras. Aí, em 2003, trabalhava lá. Eu não sei porquê, eu estava com o diabo no corpo, e resolvi encher aquilo de palavrão, encher de cenas de sexo cru, e nu e cru, e gráfico, e fazer os personagens consumirem alegremente uma série de drogas e tal, né? Que eu achei que aquilo eu achei aquilo máximo, aquela aventurinha assim singela estava virando um Sex Pistols assim da literatura. E aí eu mandei para ela, e um dia ela me ligou, ela me chamava de Reinoldo. Assim, quando ela falava Reinoldo, porque lá vinha coisa, né? Falava, Reinoldo, vamos conversar? E aí ela chegou e eu percebi que ela estava reticente, né? Então ela diz assim, em primeiro lugar, esse livro essa história que eu já conheço, daria um puta livro juvenil. A gente tem aqui um selo. Aí eu já fiquei todo abespinhado. Primeiro porque eu queria que fosse um livro mesmo, de literatura normal. Não? Eu achava que esse negócio de literatura juvenil é um nicho assim, que diminui, né, um pouco a potência ou a importância, né, literária. Eu já fiquei assim. Ela falou, olha, esse aqui não é um livro que vai ser na editora adulta, vai ser na editora juvenil. Eu já fiquei meio assim. E tem mais uma coisa, você tem que tirar esse monte de putaria, sabe, do livro, que são penduricalhos, né? Isso aí não tem nada a ver, a historinha está super... A relojoaria, né, a carpintaria da historinha está ótima, está bacana, e você enfia, né, esse monte de sacanagem e palavrão, não precisa, tal. E aí eu fui para casa, né, de novo, fiquei olhando. Aí é incrível, né? Quando eu liguei o computador e fiquei mexendo, as palavras da Elô vinham assim, como uma torrente de verdades assim, caindo sobre a minha cabeça. Eu falei, bom, não vou perder essa chance, tudo bem. Aí comecei a mexer no texto, tirei lá as loucuradas ali todas que eu tinha posto. O livro saiu e foi assim, é o livro que até hoje, eu tenho 10 títulos do livro. Vários deles estão lá na companhia, né, no grupo Companhia, e dentre eles é o livro que mais vendeu até hoje, que mais vendeu, mais me deu dinheiro.
que eu encontrei. Por exemplo, quando o livro saiu, foi adotado para várias escolas. Eu ficava fazendo um tours assim, em escolas aqui em São Paulo, falando com a molecada, depois em feiras de livro lá pelo Brasil. Aí, também o livro foi adotado em outros estados. Então, foi um tremendo sucesso. Né? Aí eu devo isso a Elô. Eu devo a Elô assim, a minha volta à literatura, com um livro que fazia sentido, assim, né? Quer dizer, que foi lido, que foi adotado, tal. Então, isso para mim foi um fato assim, foi um renascimento. Na verdade, foi um renascimento literário, e a Elô foi a parteira. Então, esse é o momento de eu mandar o meu sinceríssimo obrigado. Obrigado, Elô, valeu, valeu, valeu. Em 1971, eu morava em Paris e queria ampliar um pouco, conhecer gente, estava sozinho, e passei a organizar umas open house no meu apartamento aos domingos. E num deles eu estava entretido ali fazendo uns dry martinis, e uma voz doce atrás de mim perguntava a alguém: mas, afinal, quem é o dono dessa casa? Eu virei e disse: sou eu. Ela ficou absolutamente sem jeito, não sabia onde se meter. Não sei se falou comigo mais nessa tarde. Mas, dessa pequena gafe, surgiram Maria, Antônio e Gil. Quem só conheceu minha mãe pela grande profissional que era, pode saber da sua habilidade, intimidade com as palavras, mas talvez não conheça tantas qualidades que tinha. Ela, por exemplo, amava as plantas e flores que sempre estavam presentes na sua casa. Passeando pelas ruas, gostava de apontar para uma árvore e me perguntar qual era. Eu, que não sei nada do assunto, chutava qualquer coisa, às vezes até acertava. Qualquer um que tenha almoçado ou jantado na casa dela sabe como ela cozinhava bem. Fazia todo tipo de prato com criatividade e prazer. Até as sobras juntadas com ervilhas viravam um prato delicioso inventado na hora. Gostava das pessoas, de conversas, do contato humano. Odiava a desigualdade e as injustiças sociais. Tratava a todos, não importando classe, credo ou orientação sexual, com o mesmo respeito e proximidade. Ajudava quem lhe pedisse ajuda, sem fazer nenhum julgamento. Amava seu gato Bibuco, que se instalava em seu colo enquanto ela lia o jornal de manhã ou quando assistia sua novela à noite. Amava mais do que tudo seu neto Gil, de quem sempre queria estar mais próxima e passar mais tempo junto, porque sempre achava que não passavam tempo suficiente juntos. E foi uma mãe próxima, protetora, cúmplice, sempre me apoiando no que precisasse, sempre querendo o melhor para os filhos. Mãe, que saudade. Antes de falar o que eu pensei, o Gil escreveu aqui, e ele pediu para eu ler, que ele disse que ele não conseguiria falar. A minha avó, que era amiga de vocês, familiar de vocês, morreu, mas ela nunca vai morrer nas nossas almas. Ela viverá para sempre, porque os livros que ela traduziu, fez e editou vão ser lidos por várias gerações, e com isso ela viverá nos lugares que ela mais amava, que eram as bibliotecas e livrarias. Nos últimos 10 dias, a gente tem sido amparado por uma maré de amor, e é isso que a minha mãe deixou para a gente de mais precioso. A gente cresceu assim. Era impensável alguém próximo chegar de viagem e não ser buscado no aeroporto. A porta da casa estava sempre aberta para quem chegasse. Eu adorava isso. Mas eu nunca aprendi como é possível a gente ser tão disponível para tanta gente o tempo todo. Eu queria ter aprendido mais isso.
E os livros, as palavras, a gente só sabe viver cercado por eles. Foi onde o neto se refugiou quando soube da notícia da morte da avó. A gente, uns meses atrás, fez com ela uma brincadeira de dicionário, por sugestão do Gil. Eu, o Antônio, o Gil, o João e a minha mãe. E a gente se divertiu muito brincando com os sentidos das palavras. Não foi? Foi muito legal. A gente agora fica na companhia dos amigos que ela deixou para a gente. E desde a semana passada, eu tenho me apoiado muito nas palavras que eu leio, que eu ouço, além dos abraços. Eu agradeço muito por vocês estarem aqui. Agradeço também a Bel Pedrosa, que nos deu aqui esse sorriso para a gente poder ficar olhando. Obrigada por todo mundo.